Vamos tecer junto mais uma receitinha free? A nossa aula de hoje é um pouquinho diferente. Semana passada, a gente liberou receitinha free do cachorrinho pudim lá no Instagram e muitas pessoas vieram para nos chamaram dizendo que não tinham Instagram, então não tinham como acessar a receitinha free. Dessa vez a gente fez diferente e daqui pra frente nós vamos fazer assim. Eu vou trazer a receita free que eu levo lá pro Instagram, aqui pro YouTube também. Na descrição dos vídeos fica a receita passo a passo de todas as peças das nossas receitinhas. E depois a gente faz como a gente vai fazer hoje em aula, então, a montagem, costurinhas, bordados, colagem, tudo para finalizar a nossa peça. Então, aqui, ó, na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer junto a asinha, passo a passo, para vocês não terem dificuldade, que eu acho que é a parte que vocês podem encontrar mais dificuldade. Então, a gente faz o passo a passo da asa dela e dos bordadinhos da asa dela. E depois a gente faz aqui em aula todas as costuras, que são costuras de bracinho e da anteninha e da asa. E as colagens, que é aqui do cabelinho dela, bordadinhos e toda a finalização aqui da nossa Joaninha, tá? Para vocês fazerem junto. E a receita free do pudim tá disponível lá no nosso feed do Instagram, mas agora a gente vai começar a trazer então para vocês na descrição do vídeo a receita passo a passo das peças, a mesma receita que vai pra lá, fica aqui na descrição, e depois a gente faz junto em aula, então, todas as montagens, tá? Então, agora, antes dessa aula começar, eu vou te pedir que deixe o like pra mim, que é super importante. E além da receitinha fria aqui da nossa Joaninha, a gente tem muita aula aqui no canal, muita receita passo a passo aqui, então, rola aqui todo o nosso perfil aqui do YouTube, que tu vai encontrar receitas incríveis e aulas passo a passo, tá? Também nós temos aqui a nossa aba de membros, onde tu tem acesso por R$ 6,99 mensais a conteúdos exclusivos, ou seja, tu vai receber videoaulas passo a passo, tu vai receber receitas PDFs e todo mês a gente libera no mínimo 2 receitas PDF para quem é membro do canal e tu já faz parte lá do nosso grupo do WhatsApp, fica sabendo de tudo que acontece no nosso clube de membros. Então, te torna membro daí, que é super vantagem. Esse mês, os nossos membros já receberam 4 receitinhas e também todo o nosso especial de Natal, né? Então, foram 4 receitas, 3 do nosso especial de Natal e uma receita extra. E eles recebem as receitas free também em formato PDF. Então, é muita vantagem de ser membro, tá, gente? Então, clica aqui e te torna membro, que eu garanto que tu não vai te arrepender. Mas não vamos mais nos espichar, vamos confeccionar junto essa lindezinha aqui e diz pra mim aqui no comentário, ó, se tu gostou da minha Joaninha. Olha que linda, da Joaninha Nina, que linda que ela ficou. E eu já fiz aqui pra combinar com ela um porta-copo de Joaninha. Se tu quer aprender esse porta-copo, deixa pra mim também aqui no comentário. Eu quero que eu faça pra vocês aí, pra vocês combinar e de repente mandar de mimo pra cliente o porta-copo de Joaninha, tá? Então, sem mais delongas, vamos pra nossa aula. Bora crochetar. Pra tecer a asa da minha Joaninha, assim como em toda a minha Joaninha, eu vou trabalhar com o fio Tex 333, esse é um fio misto, um fio soft, e com agulha de 2,5 milímetros. Então, eu vou iniciar aqui fazendo o meu anel mágico de 6 pontos baixos. Vou vir aqui e vou colocar 6 pontos dentro do nosso anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Vamos encerrar o nosso anel. E agora, a gente vai fazer aqui na segunda volta 6 aumentos. Então, eu venho direto aqui no primeiro ponto e já começo fazendo 2 pontos juntos aqui no primeiro ponto, formando meu primeiro aumento. E assim, eu vou seguir aqui até o final, fazendo um aumento para cada um dos 6 pontos que eu tenho aqui, encerrando a segunda volta com 12 pontos. Para nossa terceira volta, eu vou pegar esse próprio fiozinho aqui do rabinho do meu anel mágico para usar como marcador de ponto. Então, eu vou passar com ele para cá, para marcar aqui o início da minha volta. Vou vir direto aqui no meu primeiro ponto, fazendo um ponto sozinho e no próximo um aumento. A nossa sequência aqui na terceira volta vai ser um ponto e um aumento por toda a nossa volta. No final aqui da terceira volta, nós vamos ter 18 pontos no nosso trabalho. Ainda usando aqui, ó, o meu fiozinho de marcação, agora eu passo ele lá para trás para continuar marcando aqui o início da minha volta. Para minha quarta volta, a sequência vai ser um ponto, 2 pontos e no próximo o aumento. 2 pontos juntos no mesmo ponto, gerando o aumento. E assim eu vou seguir aqui por toda a minha volta, trabalhando sempre 2 pontos sozinhos e um aumento.
No final da quarta volta, eu vou ficar com 24 pontos. Para iniciar a nossa quinta volta, meu fiozinho de marcação vem para frente agora. E eu vou iniciar essa volta trabalhando um ponto. Deixa eu repetir aqui meu ponto. Um ponto. E na sequência eu faço um aumento. Então, eu fiz um ponto e um aumento. E agora eu vou trabalhar uma sequência de 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e na sequência o aumento. E agora eu vou seguir aqui fazendo 3 pontos e um aumento até o final. No total serão 5 sequências de 3 pontos e um aumento. Eu já fiz uma e vou repetir por mais 4 vezes a mesma sequência. Chegando aqui no final da quinta volta, fiz aqui 5 sequências de 3 pontos e um aumento. No final da minha volta restam 2 pontinhos aqui que eu crocheto, ó, normalmente os 2 pontinhos. Juntando com o primeiro que a gente fez aqui, a gente tem 3 aumentos também aqui, 3 pontos e um aumento aqui também. Aqui na quinta volta a gente tá fazendo um desencontro de aumento pra gente ter uma peça aqui mais simétrica, mais redondinha, tá? Então, agora eu vou pra sexta volta, onde eu vou trabalhar uma sequência de 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. E o aumento. Opa! 4 pontos e o aumento. E agora eu vou seguir aqui a sequência de 4 pontos e um aumento por toda a minha volta, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo 4 pontos e um aumento até o final. E no final da sexta volta, eu vou ter 36 pontos no meu trabalho. Cheguei no final aqui da minha sexta volta, vou pegar o meu fio de marcação, passar aqui pra frente para marcar o início da minha volta. Nessa volta, eu vou iniciar ela fazendo 2 pontos, 1 e 2. Na sequência, eu faço o meu aumento. E agora, eu trabalho uma sequência de 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos e o aumento. E repito essa sequência aqui de 5 pontos e um aumento por mais 4 vezes. No total, são 5 sequências. Então, eu já fiz uma e vou continuar fazendo 5 pontos e um aumento por mais 4 sequências, tá? Feita aqui as minhas sequências de 5 pontos e um aumento, cheguei no final onde eu tenho 3 pontos que eu vou crochetar normalmente para finalizar minha volta. 1, 2 e 3. Juntando com os 2 iniciais aqui, a gente também tem 5 pontos aqui antes do aumento, tá? Novamente, nessa carreira, a gente fez um desencontro de aumento, mantendo assim a nossa peça, ó, bem mais simétrica, tá? Agora, a gente vai para a volta de número 8, onde eu trabalho uma sequência de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Na sequência, o aumento. E agora, eu sigo aqui até o final, trabalhando 6 pontos e um aumento até o final. No final dessa volta, a gente vai ficar com 48 pontos. E aqui na volta anterior a essa, na volta de número 7, a gente ficou com 42 pontos, tá? Esqueci de dizer pra vocês. E agora, a gente vai seguindo aqui, fazendo 6 pontos e um aumento, e vamos encerrar essa volta com 48 pontos. Finalizei, então, aqui minha oitava volta com 48 pontos. Agora, o meu fiozinho que eu fui levando aqui de fiozinho de marcação, ó, eu vou voltar com ele e guardar ele dentro do meu trabalho. Eu trago ele de volta aqui pra dentro, ó, guardando ele aqui no meio, tá? Já não precisamos mais do fiozinho de marcação. Então, eu vou enrolar ele e vou deixar ele aqui dentro. Na hora da gente fechar, ele já fica aqui. E aqui, no final da minha volta, depois que eu fiz aqui o meu último ponto aqui, que foi o aumento, eu vou fazer um pontinho a mais pra gente deixar essa peça mais centralizada. Porque agora a gente vai trabalhar da seguinte forma, ó. A gente vai pegar aqui a nossa peça e vai dobrar ela no meio assim, ó. Fazendo como se fosse um pastelzinho, ó. Desse jeito, tá? E agora a gente vai costurar a nossa peça, trabalhando da seguinte forma. Vou pegar o ponto aqui e o ponto lá atrás, do outro lado, ó, e vou puxar aqui fazendo ponto baixo. No total aqui, eu vou fazer 24 pontos baixos costurando os dois lados juntos, ó. Então, eu pego o ponto aqui e pego o ponto lá atrás também, ó. E vou costurando aqui em ponto baixo, ó. 2, 3, 4, 5. Deixa eu soltar meu fio aqui, tá no restinho do meu fio, ele fica trancando. 5, pego o ponto aqui, o ponto lá atrás,
6, ponto aqui, ponto lá atrás, 7, e assim eu vou costurando aqui até chegar aqui na outra ponta, e no total aqui eu terei 24 pontos baixos, fechando os dois lados juntos, assim, numa costurinha, então. Vamos até aqui, até fechar os 24 pontos e chegar na outra ponta. Fechei aqui, ó, a minha asa, formando bem como um pastelzinho mesmo aqui. Cheguei aqui no final, ó, fiz o último ponto aqui, bem no cantinho, fechando os meus 24 pontos, ó. 24 pontos. Agora, eu vou dar aqui mais um nozinho. E daí, em uma das asinhas, eu vou deixar fio para costurar as duas asinhas, tá? E na outra, a gente vai rematar o fio, porque elas vão fixadas nesse sentido, assim, ó, na nossa joaninha. Então, uma vai ter o fio para costurar as duas pontas em cima na joaninha, e a outra a gente vai rematar, porque fica pro lado de baixo o acabamento, tá? Então, aqui, ó, este fiozinho aqui eu vou esconder ele rematando, então. Para fazer o arremate, então, eu introduzi o fio aqui na agulha de tapeceiro, e eu vou vir aqui, ó, vou passar esse fio aqui para baixo, dando um acabamento dele, e depois eu vou trancar ele passando aqui, ó, pelos meus pontos baixos que eu tenho aqui, ó. Desse jeito. E mais alguns pontinhos aqui para firmar bem, e depois eu vou esconder lá dentro do meu trabalho este fio, ó. Quando eu sentir que ele já tá bem firme e meu acabamento tá direitinho, eu vou esconder ele aqui dentro, tá? Então, a gente guarda ele aqui pra dentro e eu posso cortar aqui o excesso dele, tá? Então, em uma a gente deixa o fiozinho aqui, ó, mais ou menos uns 20 centímetros é suficiente, e na outra a gente remata, tá? Agora, vamos fazer aqui os detalhes da asa da nossa joaninha, colocando, então, um pedaço de fio preto na agulha de tapeceiro. Então, aqui eu introduzi, ó, o fio preto na minha agulha e dei um nozinho aqui na ponta dele para trancar ele dentro do meu trabalho. O bordado aqui é bem simples, tá? Este lado aqui, onde a gente fez, ó, os pontos baixos, é a parte que vai ficar virada para frente, onde a gente vai bordar. Então, eu vou entrar com a minha agulha aqui, ó, dentro e vou trancar este fio aqui dentro do meu trabalho. Vou sair com ele aqui em qualquer lugar aqui pra gente começar esse bordadinho, que é bem simples da nossa joaninha, tá? Então, eu venho aqui, eu vou cair num pontinho aqui e vou trancar meu nozinho dentro. Agora, eu vou vir aqui, ó, no pontinho de cima e vou voltar aqui no pontinho de baixo, ó. Fazendo aqui um Vzinho, ó. E agora, eu venho aqui no ponto de cima. Formando um Vzinho, tá? Volto com ele aqui e vou ir agora em outro lugar aqui fazer o meu bordado, ó. Não tem um lugar certo, então, você pode fazer quantos vocês quiserem. Venho aqui no pontinho de baixo e no pontinho de cima do lado aqui, ó, formando mais um Vzinho aqui, mais um bordadinho, tá? Já caio aqui em outro lugar para fazer em outro lugar. Assim. Venho aqui, ó, no pontinho de baixo e no pontinho do lado, formando um Vzinho. Novamente, eu vou aqui pra cima e vou escolhendo aqui alguns lugares para fazer esse bordadinho. É um bordado bem simples, não tem nenhum segredinho, tá? Acho que é mais aqui. E aqui. Já vou cair aqui, ó, e vou seguir aqui escolhendo alguns lugares para fazer esse bordadinho. Fique mais ou menos parecido com a outra, né? Mais ou menos nos mesmos lugares aqui. Então, eu vou olhando lá e vou mais ou menos me guiando aqui pro bordadinho. Formando os Vzinhos aqui, ó. E assim, eu vou colocando aqui os bordados da asinha da minha joaninha, tá? Ó, vou vir aqui em cima agora e vou fazer aqui em cima. Desse jeito. Venho pra cá e vou fazer aqui também, ó. Quando eu sentir que já tá bom, eu vou perder este fio dentro do meu trabalho. Tá? É só isso aqui, o bordadinho da asinha dela.
E daí, aqui é só cortar o fiozinho. E tá pronta aqui a nossa asinha super simples de fazer, uma peça aí bem tranquila, bem simples de fazer. Então, agora vamos começar a fazer a montagem aqui e as costuras da nossa joaninha. Então, vamos iniciar aqui a montagem da nossa joaninha costurando os bracinhos, tá? Então, a gente vai posicionar aqui os bracinhos rente à última carreirinha aqui, ó, do corpinho. Paralelo às perninhas, aqui a gente coloca uma alfinetinha aqui e posiciona o bracinho pra costura. Fazemos a mesma coisa no outro aqui, pra gente dar início aqui à costura dos bracinhos, ó. Paralelo também ao corpinho, rente aqui, a última carreirinha. E são bem simples as costuras da nossa joaninha, tá? Ó, tá? Então, coloquei aqui, ó, vejo se os braços estão bem posicionados. Daí, eu vou pegar aqui o meu fiozinho, ó, e introduzir na minha agulha de tapeceiro pra gente fazer a costurinha aqui do bracinho. Então, eu venho aqui, ó, e vou vir aqui nessa última carreirinha do corpinho aqui, ó, rente a última carreirinha do corpinho, e vou costurar aqui sobre esses 3 pontinhos que a gente tem aqui, 4 pontinhos que a gente tem aqui, que é bem simples, ó. Então, eu só venho e vou prender o meu bracinho aqui, ó. Venho aqui no pontinho lá do corpinho e pego também aqui o pontinho do bracinho. Uma costura bem tranquila de fazer. Tá? Então, aqui e o último pontinho aqui, ó. Tá? E agora, eu vou dar um pontinho aqui no cantinho também, ó, pra deixar esse bracinho baixadinho, pra ele não ficar levantado, eu dou um pontinho aqui no cantinho. Tá? Posso até voltar aqui, ó, dar um reforcinho aqui, nessa costurinha. Tá? Vou vir lá do outro lado e dar um pontinho aqui também, ó, firmando o bracinho desse ladinho aqui também, pra ele não ficar levantado. Assim. Tá? Ó. Puxo bem. E agora, quando eu entrar aqui, eu já vou cair com esse fio lá no fundo e vou esperar o fio do próximo bracinho aqui, pra gente dar um nozinho nele junto e não precisar dar nozinho aqui na nossa costura, tá? Agora, vamos costurar o outro bracinho igual a gente costurou esse. Então, aqui, ó, costurei o outro bracinho exatamente igual, e aqui eu vou voltar com o meu fio, ó, e vou encontrar lá embaixo, lá atrás, com o primeiro fio de costura que eu tenho ali, ó. Pra gente dar um nozinho nos dois juntos aqui e prender este fio, tá? Então, aqui, ó, eu vou dar um nozinho, 3 nozinhos aqui pra esconder lá dentro do meu trabalho. Então, aqui, ó, vamos dar os nozinhos aqui, ó, tem que sair no mesmo pontinho, tá? Não pode ser no ponto do lado, pra gente depois esconder lá dentro. E damos 3 nozinhos aqui bem apertadinhos, desse jeito. Vamos guardar este fio dentro do nosso trabalho e cortar os excessos, ó. Então, a gente puxa aqui com a agulhinha pra dentro esse nozinho, pra esconder ele. E corta os excessos do fio aqui. Tá? Aí, não tem risco da nossa costura desmanchar e a gente não precisa dar nó ali na frente. Tá? Ajusto aqui os pontos que eu passo pra não ficarem marcados. Que preto é bem danadinho pra marcar, né? Então, a gente... Tá? Então, tá costurado os bracinhos da nossa joaninha. Agora, a gente vai fazer a costura das asinhas dela, tá? Então, aqui estão as asinhas, e eu vou introduzir aqui o fio na agulha, porque a gente costura primeiro separado dela, e depois a gente costura nela, tá? Então, ó, com o fio que eu deixei em uma das asinhas, eu vou costurar assim, ó, uma contra a outra nesse sentido aqui, ó. Eu vou unir aqui em cima, ó, por alguns pontinhos, as duas asinhas, ó. Desse jeito. Sim. Pra firmar as duas juntos, ó, tá? Depois que eu costurei aqui, ó, vou dar mais uma passadinha aqui e desse lado aqui também, pra deixar elas firmes juntas. Daí, a gente vai costurar nela agora, tá? Então, aqui, ó, a gente uniu as duas asinhas, ó. Agora, a gente vai pegar elas nesse mesmo sentido e vai botar elas aqui, ó. Também bem rente aqui, ó, a carreirinha da cabecinha dela, ó. E agora, a gente vai pregar essa asinha aqui, ó. Não tem segredo também, é só
prender aqui, passando pelos pontinhos, ó. Deixa eu voltar com esse fio aqui em cima, ó, que vai ficar mais fácil de eu pregar. Vou prender aqui, ó, posicionando bem no meio aqui e pregando aqui, ó. Passando, fazendo pequenos pontos de costura aqui, ó. Não precisa muito também, tá? Até a gente sentir que a asa vai ficar firme, porque depois tem mais uma colagenzinha também aqui nessa asa. Então, eu vou prender aqui. Desse jeito. Vou trocar minha agulha, que eu acho que essa aqui tá muito pequena pra essa costura. Vou pegar uma maior. Deixa eu pegar uma agulhinha aqui maior no meu agulheiro. Essa aqui eu acho que vai ficar mais fácil, que ela tá meio pequena. Ó, vou prendendo aqui, ó. Passando no ponto lá e no ponto aqui. Assim. E assim. Tá? Agora, eu vou vir e vou ir lá pro outro lado, costurar lá do outro lado. Tá? Então, passo aqui. Esse lado já tá preso. Agora, eu vou vir aqui e vou lá pro outro lado, costurar o outro lado. Na mesma altura, do mesmo jeito. Então, também vou começar a costura aqui igual eu fiz lá do outro lado. Prendendo aqui ela. Só ir pregando aqui a asinha nas costas dela. Desse jeito. Minha agulha tá uma pior que a outra. Uma é pequena e a outra é grande demais. Não acertei as agulhas. Ó, volto ali. Só pra gente firmar aqui, ó. Então, ela tá bem presinha aqui, ó. Tá vendo? E ficou baixadinha, tudo certinho. Agora, eu vou voltar com ela aqui, vou dar um ponto aqui no meio, ó. Aqui no meinho também, ó. Pra deixar ela firme aqui no meio também. Então, vou dar um pontinho aqui, vou vir aqui do lado, vou dar um pontinho aqui do lado também, ó. Mas pegando também aqui um pouquinho do pontinho das costas, ó. Eu pego o ponto das costas junto, ó. Vou erguer aqui pra vocês verem. Só pra deixar ela bem posicionada aqui. Não vai precisar, de repente, nem da colinha. Ó. Agora, eu volto aqui. E vou com esse fio aqui pra baixo. Pra trancar ele dentro da minha fibra. Vou ajustar aqui a minha costura pra ela ficar direitinho. E não ficar marcada, ó. Tá? Agora, esse fio aqui eu vou dar vários nós nele aqui pra trancar ele dentro da minha fibra, não precisar dar nó lá atrás. Então, só fazer esse movimento aqui, ó. Dando vários nós, que o nó depois vai trancar o fio dentro do enchimento. E a gente precisa dar nó no trabalho. Volto com ele aqui na minha agulha. Quando é nó aparente assim, eu não gosto de dar, então eu prefiro fazer diferente. Agora, eu vou trancando ele aqui na minha fibra. Passo aqui, volto aqui e passo pra cá, tá? Tranquei o nozinho lá dentro, só cortar os excessos. Daí, a gente ajusta aqui algum pontinho que ficou marcado e escondemos bem o fio. Tá pregada aqui a nossa asinha, ó. E ela ficou já na posição bem certinha, não vamos nem precisar de botar nenhuma colinha pra ela ficar baixadinha, porque ela já ficou numa posição perfeita, tá? Então, aqui. Agora, vamos aqui pro cabelinho dela, tá? Então, aqui, ó, no cabelinho dela, eu vou fazer uma colagem, não vou fazer costura, vou fazer só a colagem, e depois a gente vai costurar só as anteninhas, tá? Então, aqui, ó, vamos pegar uma cola, ou uma cola de silicone fria, cola da preferência de vocês, cola pano, cola que vocês preferirem. Eu vou usar aqui uma cola de silicone fria, e vou passar dentro aqui da minha touquinha, ó, tudo aqui dentro, pra gente fazer essa colagenzinha, tá? Ó, então, é só eu botar aqui, cola, suficiente pra ficar bem presa, né? E aqui também, ó. Nessa parte aqui da franjinha também, tá? Então, ó.
Quem preferir também, quiser costurar aqui, pode, né? Eu acho que não tem necessidade dessa parte ser costurada, tá? É chaveiro, então... Ó. Daí, eu vou vir e vou posicionar essa parte aqui, ó, bem no centro da testinha, ó. E vou descer a minha touquinha desse jeito aqui, ó. Sim. Tá? Encaixo bem a touquinha aqui na cabecinha pra ela secar bem encaixadinha, ó. Você pode até alfinetar pra esperar a secagem. Ó. E aqui eu vou botar mais um pinguinho aqui no meio, ó, pra ela ficar bem marcadinha aqui na franjinha. Pra franjinha ficar bem no lugar. Tá? E eu vou botar um alfinetinho aqui na franjinha só. Mas ela tem o tamanho certinho da cabeça, ela encaixa bem aqui, não precisa nem alfinete. Só vou botar aqui na franjinha pra ela ficar, colar bem no lugarzinho certo. Tá? Ó. Agora, a gente costura as anteninhas. Eu botei aqui na minha anteninha um pouquinho de enchimento lá no fundinho, ó, pra dar o formatinho. E agora é só a gente posicionar ela aqui em cima, ó. Se vocês também não quiserem fazer essa costurinha aqui, vocês podem fazer aqui também uma colagem. Mas como são só 5 pontinhos, eu vou costurar, tá? Então, aqui, ó. Vou introduzir na agulha de tapeceiro pra gente começar essa costurinha. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é posicionar com o alfinete, né? Pra ficar no lugar certinho. E a gente não costurar ela torta. Então, eu venho aqui, ó, com o alfinetinho e coloco ela aqui no lugar que eu quero que ela fique pra costura, tá? Faço a mesma coisa aqui com a outra, ó. Vou alfinetar e vou largar no lugar pra costura. Aqui. Posicionar bem para elas ficarem iguais, né? E daí é só eu costurar. Vamos ver se elas estão as duas no mesmo lugar certinho. Essa acho que é aqui. Tá? Eu já vou contar pra vocês aqui, ó, quantas carreirinhas eu vou pra cima aqui da franjinha. A última carreira com a franjinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Entre a sexta e a sétima é onde eu costuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre a sexta e a sétima. Acho que é mais aqui. E a distância entre uma e outra eu vou fazer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos. 10 pontos de distância entre uma e outra, ó. Tá? Daí é só a gente botar agora o fiozinho aqui na agulha de tapeceiro e fazer a costurinha aqui, tá? Então, o meu fio já tá aqui na agulha e a costura é bem simples, ó. Eu vou pegando aqui, ó, uma alcinha só do ponto aqui da touquinha, do cabelinho, né? Aqui. E uma alcinha também do pontinho da orelhinha aqui, ó. Da orelhinha não, da anteninha. Eu vou tirar o alfinete aqui porque já tá marcado, então não tem mais risco que tá me estrovando. Passo aqui na anteninha também. Eu vou deixar ela bem firme aqui, ó. E vou seguindo aqui, fazendo essa costurinha. Pega um pontinho aqui na touquinha. Pega o pontinho aqui na orelhinha. Anteninha, não é orelhinha, né? Aqui. Vou contornando aqui. Toda a volta. Até ela ficar firme. Passo na anteninha e pego um pontinho também da touquinha aqui embaixo. E o último pontinho aqui também. Desse jeito. Agora, eu vou ver se ela tá bem firme. E vou fazer o ponto de acabamento aqui, ó. Pra ficar retinho os dois lados. Pronto. Tá? Costurada. Agora, eu vou vir aqui com esse fiozinho e vou deixar ele esperando. Pra depois eu dar nozinho neles, tá? Então, eu vou
Cair com ele aqui atrás, ó. Depois eu dou um nozinho com o da próxima anteninha na orelhinha. Tô cismada que é a orelhinha, ó. Tá? Agora eu vou costurar a outra do mesmo jeito e vou encontrar os dois aqui, amarrar e perder. Que nem a gente fez no bracinho, tá? Então, é só fazer essa costurinha exatamente igual uma costurinha bem simples, são só 5 pontinhos. Então, agora vamos bordar aqui o rostinho dela, que é um bordado bem simples, ó. Eu costurei a outra anteninha, desculpa, esqueci de falar. Costurei a outra anteninha igual, eu costurei a outra, juntei os 2 fios, dei nozinho, escondi dentro aqui do nosso trabalho, tá? E agora a gente vai fazer o bordadinho dela aqui, que é bem simples, tá? Com um fiozinho preto aqui, ó, desfiei o fio, o próprio fiozinho que eu trabalhei, eu deixei ele só em 2 fiozinhos pra ele ficar mais delicado, tá? Dei um nozinho aqui na ponta e vou entrar com o meu fio aqui em qualquer lugar, ó. Vou entrar aqui do ladinho e vou cair aqui no cantinho do olhinho, ó. Desse jeito. Aqui eu tô usando uma agulha um pouquinho mais longa e também com ponta pra gente poder sair e entrar aqui em qualquer posição. Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer aqui um pequeno cíliozinho nela. Vou subir aqui, ó, no pontinho de cima. E vou fazer isso aqui. Vou voltar nesse pontinho aqui e vou no pontinho aqui do lado. E também fazer aqui, ó. Pra fazer um cíliozinho bem delicadinho. Quando eu entrar aqui, ó, eu já vou vir aqui pra fazer uma sobrancelhinha aqui nela de ladinho. Também. Então, aqui eu fiz um cíliozinho, ó, bem discreto. Ó, tá? Bem delicadinho. Agora, a sobrancelhinha dela, eu vou só vir aqui e vou cair aqui, ó, do ladinho, ó. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5 na carreirinha de baixo. E vou fazer esse movimento aqui, ó. Posso, se eu quiser, passar 2 vezes, mas eu acho que nem se faz necessário. Acho que só uma vez já tá bom. Agora, eu já vou cair aqui do outro lado e vou começar desse lado aqui, fazendo o mesmo bordadinho aqui, ó. Tá? Então, eu já venho aqui e vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, desse ladinho aqui, tá? O mesmo bordadinho. Não vou repetir porque não tem necessidade, é o mesmo, né? Então, é só a gente fazer ali do outro lado o mesmo bordado. Então, finalizado aqui o outro lado do bordadinho igual, ó, bem simples. Agora, a gente vai fazer aqui um pequeno bordadinho de focinho dela aqui, ó. Vou contar uma carreira pra baixo do olhinho e 2 pra frente, tá? Então, aqui, ó, vou vir aqui no ponto de marcação, ó, 2 pra frente do olhinho e uma pra baixo. Vou deixar esse pedacinho aqui pra depois dar um nozinho. Agora, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e vou passar aqui, ó, umas 2 vezes este fiozinho desse jeito, assim, ó. Passo uma vez. Passo 2 vezes. Vou ajustar esse lado aqui. Vou ajustar aqui também o bordadinho pra ele ficar igual. Agora, eu vou passar de novo aqui e vou cair aqui desse ladinho pra gente fazer um detalhezinho ali embaixo agora. Então, vira ali no canto. Assim. Venho aqui no cantinho. Ajusto aqui, pra ele ficar direitinho, os 2 lados. Desse jeito. Agora, eu vou voltar com esse fio. Deixa eu cuidar pra não perder ele aqui na minha agulha. Já perdi. Deixa eu introduzir de novo ele aqui na agulha. Botei ele de novo aqui na minha agulha, vou voltar no mesmo ponto, tem que ser no mesmo ponto que eu saí. E vou cair com ele aqui, bem no meio, uma carreirinha pra baixo aqui, ó, bem no meio do focinho, ó. Por isso que é bom essa agulha de ponto, que a gente entrou ali bem no meio do ponto. Agora, eu vou vir aqui em cima, ó, por baixo do nariz, e vou perder esse fio aqui. Daí, eu posso perder ele em qualquer lugar aqui. Fazendo uma outra marcaçãozinha aqui, ó. Desse jeito. Vou ajustar aqui o bordadinho pra ele ficar retinho. E é só isso daqui, o bordadinho, tá? Ó, tá? Feitinho, então. Essas pontas aqui eu posso cortar. E esconder lá pra dentro as pontinhas. Guardamos essa aqui. E guardamos essa aqui.
tá? Feito. Esse aqui também já posso tirar, que a minha colagem já tá sequíssima. Agora, a gente vai fazer aqui um bordadinho na roupinha dela, aqui na frente com o fio vermelho, tá? Então, vou introduzir aqui o fio vermelho na minha agulha também. Então, aqui, ó, com o fio vermelho, na minha agulha de tapeceiro, agora eu vou trabalhar com a agulha de tapeceiro, vai ficar mais fácil. Eu vou vir aqui, ó, marquei 3 pontos, ó. O primeiro eu começo 3 carreirinhas, 4 carreirinhas pra baixo do pescocinho. Depois eu conto de novo, ó, 1, 2, 3, 4 pra baixo, 1, 2, 3, 4 pra baixo, de 4 em 4, tá? E daí é bem simples aqui, eu vou fazer assim, ó. Ó, eu caio num pontinho aqui. Vou puxar. E vou vir aqui no pontinho do lado, ó. Fazendo aqui, ó. 2 vezes. Ó, passo uma vez. Passo 2 vezes. E já cai aqui do lado, ó. Agora, eu volto com esse fio e vou aqui embaixo no outro que eu marquei. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Tem que ir puxando, porque vem fibra junto e no preto tudo marca, ó. Passo uma vez, passo 2 vezes e já caio aqui do lado. Ó, tá? Ó, fiz o outro. Agora, eu volto aqui pelo mesmo ponto e vou no último aqui embaixo. Se vocês quiserem passar mais vezes, marcar mais, vocês podem passar também. Ó, passo uma vez. Acho que eu saí no ponto errado. É no pontinho do lado. Aqui. Saí um ponto pra frente. Deixa eu arrumar aqui minha fibra. Ó. Passo uma vez. E passo 2 vezes. Tá? E agora, eu vou perder esse fio dentro do meu trabalho. Como eu falei, se vocês quiserem passar mais de uma vez aqui, mais de 2 vezes, vocês podem passar, tá? Fazendo aqui, simulando 3 botõezinhos, tá? Agora, é só cortar aqui também os fiozinhos e vamos partir aqui para os últimos detalhes dela. Então, aqui, ó, pessoal, vamos para os últimos detalhes da nossa joaninha. Eu vou colar aqui na minha joaninha um lacinho poazinho de aviamento, esses lacinhos bem simples. Quem quiser encontrar esses lacinhos, tem lá na loja da Leilarte Aviamentos, são lacinhos bem simples. E quem não quiser usar o lacinho, pode deixar ela só assim, ou pode fazer um lacinho também de crochê, que a gente já aprendeu aí várias vezes em aulas, um bem simplesinho, tá? Então, eu vou colar aqui o meu lacinho com a mesma cola de silicone fria, ou uma pega mil, aí a cola que vocês tenham. Vou colar meu lacinho aqui. E também vou aplicar aqui agora o blushzinho nela, tá? Então, vamos primeiro colar o lacinho. Vou pegar a mesma cola de silicone fria que eu trabalhei nela. Vou passar uma colinha aqui. E vamos pregar esse lacinho nela, tá? Venho com a colinha, acho que eu botei muita cola aqui embaixo. Vou tirar o excesso dessa cola. Porque senão ela vai vazar lá na minha joaninha. Então, vou tirar o excesso dela aqui, ó. Não quero que marque. Tá? Então, eu venho com ela aqui e vou só aplicar o meu lacinho aqui, ó, na anteninha dela, ó, super charmoso, tá? E agora, vamos botar também agora um blushzinho nela, pra ela ficar bem coradinha. Então, viemos aqui com o nosso blushzinho aqui, o blushzinho sempre dá um arzinho bem lindinho neles depois que eles estão prontos. Aí, passa aqui embaixo do olhinho, na bochechinha. Mesma coisa aqui do outro lado, ó. Dando uma corzinha na bochechinha dela. Então, aqui, ó. Finalizada a nossa joaninha Nina. E olha que coisa mais fofinha que ficou a nossa joaninha Nina, tá? Então, lembrando pra vocês que a gente fez aqui em aula hoje, então, as asinhas, para vocês pegarem bem aí, para não ficarem com dúvida da receitinha. O resto da receitinha escrita tá aqui na descrição desse vídeo. E nessa aulinha a gente fez todas as costuras, montagens, bordados e acabamentos da nossa joaninha, tá? Então, aqui fiozinho preto, depois a gente vem com uma escovinha aqui e escova pra não ficar nenhum pelinho nele, né? E olha que fofinha a nossa joaninha Nina. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser também acessar a receita free, tá disponível lá no nosso feed do Instagram.
mas também tá aqui na descrição desse vídeo aí, porque as últimas aulas que eu postei do pudim aqui, dizendo que a receita free tava lá, muitas pessoas disseram que não tinha o Instagram. Então, vou começar a trazer as receitas free aqui na descrição e montagem, junto com vocês em aula, tá? Então, ó, e aqui está o nosso pudim, nossas duas receitinhas free, então, da nossa coleção de bichinhos que estamos montando aí. Então, até a nossa próxima aula, beijos, fiquem com Deus!